Congregação amada do Senhor, 7 de dezembro de 2025. Hoje eu quero falar sobre algo assim muito comum nos dias de hoje. É a gente estar diante de uma encruzilhada, não saber o que fazer. Então, aí assim, quando você não souber o que fazer, decida-se por amar mais. Olha, na verdade, essa situação, essa decisão de falar sobre isso hoje, porque ontem eu estava diante de uma situação assim. Aí eu conversei com uma amiga, ela mora na Califórnia, mas estava exatamente ontem à noite em Jerusalém. E aí a gente conversou e eu expus para ela o estado que eu estava. Aí ela falou assim para mim, ame mais. Aí eu achei isso assim, uma resposta tão simples, que não é tão simples de cumprir, mas este é um poderoso resumo prático da ética cristã. Em momentos de confusão, incerteza, ou diante de uma decisão complexa, então a gente volte ao princípio básico, retornar ao mandamento fundamental que Jesus nos deixou, que é o amor. Quando todas as opções parecem incertas, o amor se torna o nosso princípio orientador, o nosso ponto de partida seguro. Vou pedir para você ver o vídeo até o fim e saiba que sempre haverá uma saída para qualquer que seja o seu problema. Sempre é possível amar mais, porque Deus nos amou com amor infinito. O que é infinito? Eu gosto de pensar em número. É infinito aquilo que você sempre pode acrescentar mais um com relação a números. E com relação ao amor, sempre você vai poder agir com mais amor. Vou pedir também para você assinar o canal, clicar no sininho até ele ficar preto, assim você será notificado de todo novo vídeo no canal. Pedir para curtir a página no Facebook, compartilhe o vídeo, quem sabe neste exato momento tem alguém precisando de ouvir essas palavras. E eu vou assim começar com uma parábola que ilustra um pouco mais de detalhes essa ame mais, né? Se você não sabe o que fazer, ame mais. Então, na cidade de Ecos, vivia um artesão chamado Samuel, conhecido por sua habilidade em transformar vidro quebrado em mosaicos de beleza extraordinária. Samuel tinha 2 aprendizes. Um era o Damião, rápido, acreditava que a reação tinha que ser imediata. E também o outro aprendiz que se chamava Gabriel. Ele era mais paciente, que acreditava na cura assim, mais lenta. Um dia, enquanto eles trabalhavam, um cliente furioso por um mal-entendido atirou uma pesada pedra contra a porta da oficina de Samuel. O painel de vidro mais valioso, um trabalho de meses, se estilhaçou em centenas de pedaços. E o cliente fugiu. A comunidade ficou num dilema. Qual seria a reação? A comunidade, ela dependia em parte daquela oficina e estava em choque com a atitude do cliente de quebrar e fugir. Os aprendizes, diante do desastre, tiveram 2 respostas. Damião, aquele que reagia rapidamente, não, mestre, nós devemos correr para fora, gritar o nome do homem, espalhar em todas as redes de comunicação que ele é um destruidor. Devemos exigir a punição dele imediatamente e garantir que todos vejam o dano que ele causou. Já Gabriel, a reação do coração, disse, mestre, o homem agiu por ódio. Se o perseguirmos agora com ira e humilhação pública,
desculpe. O ódio deles só aumentará e nossa reputação será de homens vingativos e não a de artesãos da beleza. Samuel, o líder, né? O que ensinava aos 2 aprendizes, parou e olhou para os cacos cintilantes no chão e disse: aprendizes, o dano já está feito. Nossa escolha agora não é sobre punir o passado, mas sobre proteger o futuro. Se reagirmos com fúria, os cacos de vidro se tornarão cacos de ódio, e o ódio é contagioso. Samuel, então, decidiu escolher o caminho do amor, ou seja, minimizar o dano e promover a cura. Então, o que ele fez? Ele instruiu aos seus aprendizes a fazer 3 coisas. A primeira, minimizar o dano físico. Eles não deveriam tocar nos cacos afiados no chão com as mãos nuas. Eles deveriam varrer, isolar todos os pedaços para que ninguém mais se ferisse. Isto é o amor na prática. A primeira ação diante da ofensa deve ser proteger a todos de mais sofrimento, inclusive a si mesmo, e não revidar. A segunda coisa que Samuel instruiu seus aprendizes foi construir o mosaico do perdão. Eles pegaram os pedaços mais brilhantes dos estilhaços e começaram a trabalhar em uma nova peça. Ele não usou vidro novo para substituir o que foi quebrado. Ele usou o próprio dano para criar algo mais belo. Isso produz cura. Transformar a injustiça sofrida em um testemunho de superação e beleza, em vez de deixar que ela se torne uma ferida aberta. A terceira coisa que Samuel fez foi não denunciar o cliente imediatamente. Isto é a prática do silêncio da graça. Ele esperou. Quando o cliente, sentindo vergonha e temor, voltou dias depois para oferecer uma indenização, Samuel o recebeu com calma. Ele mostrou-lhe o novo mosaico, dizendo: você me deu os pedaços, eu escolhi criar algo melhor com eles. Isto é o amor na reação. O silêncio inicial não foi covardia, mas a oportunidade dada ao ofensor para que seu próprio coração o movesse ao arrependimento, sem a pressão da humilhação pública. E aí, vamos ver a moral da história. Parece difícil, mas não é. Então, a moral da parábola: quando a injustiça nos atinge e não sabemos se devemos reagir com lógica ou emoção, a escolha que mais manifesta amor é a de nos concentrarmos em conter o contágio do ódio, ou seja, minimizar o dano e usar o sofrimento como material para criar um novo testemunho de beleza, promovendo a cura. O amor não se vinga, o amor restaura. Então, assim, eu sei que assim cada um vive uma situação específica, mas quando você colocar isso, quando você não sabe o que fazer, ame mais, eu tenho certeza que haverá uma saída, que o Espírito Santo vai te mostrar de que forma você pode produzir cura e não agir como, né, a primeira ação, o primeiro conselho, né, daquele aprendiz que era o de ação imediata, né? Não, nós vamos detonar o cara fez mesmo uma coisa absurda, todo mundo viu, é verdade, vamos acabar com ele. Mas o outro já pensou: puxa, o ódio só produz ódio, não adianta. Então a gente precisa, né, pedir calma naquele momento que você se sente injustiçada, naquele momento que você está ferida. E como a Bíblia é uma carta de amor da parte de Deus para nós, ela vai nos ensinar a praticar
efetivamente em cada caso, especificamente o amor, porque é o Espírito Santo. Deus é amor. Então, ele vai nos mostrar, nos ensinar. Basta a gente estar atento para essa resposta e não deixar o nosso ódio, a nossa raiva, aquela primeira reação à injustiça, ao problema. Então, assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, né, que é apresentar suas razões, para corrigir, para instruir em justiça. Então, assim, o amor é a maior resposta que a gente pode dar a qualquer problema. Amar é o ponto zero da nossa fé. E a Bíblia estabelece o amor não como uma opção, mas como a essência do relacionamento com Deus e com o próximo. Então, quando eles questionaram Jesus qual era o maior mandamento, ele não hesitou. Ele disse, como está lá registrado em Mateus 22, o verso 37 a 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Mas a gente não consegue amar desse jeito por nossa conta. Mas o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? É aquele que quando você clamar por Jesus, você, né, reconhecer que você não é toda poderosa, nem todo poderoso, você vai clamar por ele. E o Espírito Santo de Deus vem recriar o seu espírito. E ele é o ajudador. Jesus falou, não vos deixarei órfão, vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo, aquele que vos ensinará todas as coisas e vos mostrará toda a verdade. Então, assim, a lei inteira se resume no amor. Em qualquer momento de indecisão, não sei o que fazer, a ação mais segura, mais correta diante de Deus é aquela que maximiza o amor, que nos leva a amar mais, e sempre você pode amar um pouco mais. Quando você age com amor, você está, por definição, cumprindo a vontade central de Deus. Olha, a Bíblia também diz que o amor cobre multidão de pecados. Muitas das nossas incertezas, ela vem de um desejo de justiça própria, algo que a gente quer resolver pela nossa própria mão, pelo nosso próprio esforço, com nossos próprios recursos. Muitas vezes também as nossas incertezas, elas vêm de medo, de preocupação com o nosso próprio bem-estar. Mas o amor transcende tudo isso. Em 1 de Pedro 4, 8, está assim. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. É o que fala, não tem lei contra amor, não tem nenhum conselho que possa falar, não, você deve amar menos. Porque o amor mesmo, muitas vezes a gente fala amar mesmo, menos, é quando existe uma relação que já está tóxica, que já existe um desequilíbrio entre as duas pessoas, mas amor mesmo, não há contraindicação. Num relacionamento saudável, não tem como a gente falar ame mesmo, porque o Senhor disse, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, é necessário, é importante você também se amar. Então, não vai ter o perigo da gente diminuir o nosso amor. Porque quando aquele relacionamento está tóxico, que convém tomar alguma atitude de afastamento, aquele já não era um amor saudável, já não é o amor bíblico, né? Então, assim, o amor, eu costumo dizer, não existe amor sem sacrifício. Ele não apenas nos ajuda a perdoar,
a perdoar os nossos erros, a perdoar nós mesmos, a perdoar os outros, mas nos guia a agir de forma que o mal e a dor diminuem. Se você não sabe como reagir a uma ofensa, a uma injustiça, se você não sabe o que fazer para escolher, né? Você está ali numa encruzilhada, não sabe o que fazer, a atitude que mais manifesta o amor é aquela que minimiza o dano e promove a cura. Então, assim, não é receita de bolo, não é fácil. Mas a comunhão com Jesus, o estar juntinho, agarradinho com Jesus, com a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te dar essa força. Porque ela será uma decisão na sua mente. Quando você ficar entregue, né, aos dilemas, às contradições, aos paradoxos da vida, você pode clamar ao Espírito Santo de Deus: Senhor, me dê mais amor, que eu possa amar mais. Né? Então, o amor ele pode se tornar um guia prático, uma bússola de ação. Ele não é só um sentimento, é uma decisão. E olha, no começo da minha conversão, logo foi ensinado isso. Olha, amor não é um sentimento, é uma decisão. Comece a agir como se você amasse aquela pessoa e daqui a pouco o próprio Espírito Santo vai mudar o sentimento que você tinha para com a pessoa. Então, o amor não é só um sentimento, ele envolve sentimento, mas é uma decisão. E, na verdade, é um guia prático para a tomada de decisão, especialmente naquelas áreas cinzentas, nubladas, aquelas que não estão tão claras e específicas na Bíblia. Então, a gente vai ver alguns princípios que envolvem, né, que implica nisso. Princípio da edificação. Em questões de liberdade cristã, coisas que não são expressamente pecados, mas que podem causar tropeço, o amor ele vai nos direcionar o que fazer. E como um exemplo disso, de uma situação assim, prática, né? Em Romanos 14:15 está escrito: pois se pelo alimento teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor, não destruas pela tua comida aquele por quem Jesus morreu. Que situação é essa? De repente fulano não come isso e você é mais forte, você acha que isso não tem problema nenhum, você come na frente dele e ele fica escandalizado. Aí tá falando, olha, até isso, esse pequeno detalhe que fulano não aceita comer esse tipo de comida, para você tanto faz, mas você não vai entristecer seu irmão por causa de comida. Né? Então, é um detalhe, um exemplo, né, pequeno, mas nesse tipo de coisas. E a Bíblia, ela tem exemplo para todas as situações. E Jesus, quando, né, morreu, ressuscitou e subiu ao céu, ele nos deixou o Espírito Santo. É ele que vai nos ensinar. Se a gente buscar e clamar ao Senhor, a gente terá a resposta. E se você está em dúvida se deve ou não deve fazer alguma coisa, usar a sua liberdade, tomar uma decisão comercial, participar de uma discussão, você pergunta para você mesmo: esta ação edifica meu irmão? Ela contribui para o bem-estar da minha comunidade? Ela vai me deixar mais feliz? Se a resposta for não, então o amor exige que você não tome essa decisão. O amor nos move a olhar para o outro, porque Jesus falou: ame ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, muitas vezes a gente quer chamar o direito, né? Eu tenho direito de fazer isso, fulano me ofendeu mesmo. Mas a palavra de Jesus, isso é melhor para o outro. Você tá amando o outro, você está considerando o outro. Então, assim, não é fácil, mas a palavra nos fala que devemos fazer isso e que ao fazermos, a gente vai estar cumprindo o desejo do Pai. E qual que é o desejo?
é que a gente seja semelhante a Jesus. E Jesus nos amou com amor incondicional, né? Então, assim, o amor nunca falha. O amor, tipo assim, nunca tem limite. Você pode amar mais o verdadeiro amor, o amor saudável, o amor que Jesus nos ensina. Então, em momentos de crise, de incerteza profissional, medo do futuro, em qualquer situação que você, né, estiver vivendo, a gente pode ficar paralisado, porque quando você não sabe o que fazer, a primeira reação nossa é ficar paralisado. Mas se a gente lembrar da palavra de Deus, a gente vai amar. A Valnice Milhomens, né, que é uma mulher que eu considero assim, o Brasil antes e depois da Valnice, né? Ela fala que a gente deve estar sempre alimentado da palavra de Deus, porque na hora da crise, do problema, às vezes não vai dar para você ir correr lá na Bíblia para procurar aquilo. Você já tem que estar cheio da palavra de Deus para que a sua reação saia de acordo com ela, né? Então, o amor é o investimento mais seguro que a gente pode fazer, né? A palavra fala, em 1 Coríntios, todo o capítulo fala do amor, né? Fala que o amor jamais acaba. Então, é algo eterno, né? Se você está em dúvida sobre onde investir seu tempo, dinheiro, energia, o que dura para sempre, até o conhecimento, a profecia, as orações e línguas, eles vão acabar. Mas o amor, que é o vínculo com Deus e com as pessoas, é eterno, jamais acaba. Investir em relacionamentos, em serviço, em misericórdia, é uma ação que nunca será assim de tempo desperdiçado, nunca vai ser fútil, né? Então, o amor é o caminho mais excelente. O chamado para amar mais em momentos de incerteza nos lembra que o cristianismo não é primariamente uma lista de regras. Porque muita gente acha, não vou, esse povo crente, ele é cheio de regras, ele não faz isso, não faz aquilo. Mas isso não é assim. Se você se der uma chance e entrar dentro da Bíblia e ler e buscar o Senhor, você vai ver que o amor é uma direção de vida. Deus é amor e nos amou. E está escrito que lá, 1 João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é algo extraordinário, é realmente um milagre, sabe? É uma coisa assim que a maioria rejeita porque é milagre. Mas é algo sobrenatural mesmo, né? Então, hoje, né, assim, a intolerância, apesar de se falar muito a favor da tolerância, mas a intolerância, ela está assim, bem disseminada aí nos meios, né? Então, há uma confusão muitas vezes, né? A gente se depara diante da intolerância e fala, ai, como assim? Não foi isso que Jesus ensinou? Por que tem tanta gente sendo intolerante? Mas o Espírito Santo nos vai mostrar qual é a melhor ação para tomar. Mas é como eu falei para vocês, eu estava chateada com uma situação, mas de repente a fala dessa minha amiga falou assim, ame mais, ame mais. Então, se você colocar isso, né, na sua cabeça, você vai dar espaço naquele momento de confusão, de muitas opções, de complexidade das vidas, de coisas que nos paralisam. Há um caminho claro, ame mais. Então, e você vai saber o que é amar mais. Se você pôr isso na sua cabeça, você não vai, tipo assim, fazer tudo de uma vez, mas uma ação que que quando você falar para você mesmo, ame mais, e você vai decidir, não, eu vou tolerar essa pessoa, eu não vou responder ela, eu não vou brigar com ela,
eu vou ficar em silêncio quando ela me ofender. Então, esse pequeno passo já é um passo em direção a deixar o Espírito Santo operar em você. Então, se eu estou em dúvida no qual é o próximo passo, eu darei na direção de amar mais. Vou servir mais meu próximo. Então, isso nos edifica, vai nos fazer mais parecidos com Jesus, nos vai dar uma direção sobre o que fazer. Porque às vezes você está com tanta raiva. Eu posso falar disso bem, porque meu temperamento é tipo colérico, né? Então, uma das maiores dificuldades que eu enfrento é essa primeira reação, né? Conseguir submeter ao Senhor e, né? E amar mais, né? Então, para mim, é um desafio, mas eu creio que o Espírito Santo, ele vai guiar não só a mim, mas a você para esse caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Direi, né? Quando eu não sei o que dizer, eu vou dizer uma palavra que manifesta graça, uma palavra que traz paz, uma palavra que traz conciliação, uma palavra que traz perdão. Então, o amor de Jesus foi o amor sacrificial, foi ativo, foi paciente. Mas é possível amar. É a única resposta que está sempre certa, é o único caminho que nos leva para mais perto de Deus e do próximo. Se você não sabe o que fazer, comece amando, pois é disso que se trata a vida cristã. O Espírito Santo é o que nos conduzirá a amar mais. Então, assim, tem coisas que, vamos dizer assim, eu poderia até ficar falando aqui horas e horas, mas tem coisas que a gente precisa deixar o Espírito Santo de agir. Se você decidir, quando eu não souber o que fazer, eu vou decidir por amar mais. O Espírito Santo vai te dar a direção, ele vai te falar o que você deve fazer. Então, já partindo para a conclusão, eu vou de novo ler aqui 3 versículos, né, muito fortes em relação a isso. É o Mateus, que a gente já leu, capítulo 22, verso 37 a 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. O Espírito Santo vai te ensinar a extensão, né, do significado, do que é amar ao próximo como a ti mesmo. Porque ele supõe que você deve se amar. Então, anular-se não é uma atitude que pode parecer cristã. Não, porque Jesus morreu por você. Ele fez uma ação muito importante. E você deve valorizar esta ação. Você deve se valorizar porque ele te amou. E 1 de Pedro 4,8 diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, assim, é sobrenatural esse versículo. O Espírito Santo, ele vai te revelar, te mostrar sobre esse tipo de amor intenso pelas pessoas. E, claro, há também o amor pessoal, o amor próprio, o amor com o qual você deve se amar. Porque se você não se amar, vai ser difícil você amar o outro. E 1 Coríntios 13, 8, 9 diz assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Então, assim, se você puder ler todo o capítulo 13 de 1 Coríntios, eu tenho certeza que vai te edificar. Mas este aqui é assim, porque às vezes você, não, eu quero profetizar, não, eu oro em línguas, eu tenho poder, não, eu conheço muito. Mas tudo isso é menor do que o amor. O amor é o único que prevalecerá, que continuará
todas essas coisas vão desaparecer. Então, a minha oração é que para que cada um de nós possa clamar por Jesus Cristo e receber o Espírito Santo de Deus, para conseguirmos agir com o amor incondicional com o qual Ele nos amou. E é só esse Espírito Santo que é capaz de produzir esse amor em nós. Então, no nome santo de Jesus, que o Espírito Santo te mostre, que você consiga viver esse amor que o Pai tem para nós. E que ele mesmo diz que a gente pode ter para o outro, porque senão ele não falaria. Amai ao próximo como a ti mesmo. Ele só fala aquilo que é possível. Então, tenha uma ótima semana. O Senhor te abençoe na luz e na graça de nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel. Beijo no coração.